Há uns 4, 5 anos, uma igreja dita evangélica, com todas as aspas que você puder usar, teve no meio do culto um evento muito estranho. Pessoas se afastaram e no meio da igreja apareceu um carro importado e quando aquele carro ia passando, né, faróis ligados, setas ligadas e as pessoas iam até aquele carro, eles tocavam no carro. Eles deveriam ser abençoados. Era o carro do pastor, né, o único abençoado ali, na verdade era ele, no sentido financeiro. E as pessoas foram convidadas a tocar no carro para receberem a mesma bênção de prosperidade daquele pastor. Há pouco tempo as pessoas oravam, né, em algumas seitas neopentecostais que se dizem evangélicas com um copo d'água em cima da televisão, né? A televisão de LED acabou com isso. Se não a palavra, pelo menos a tecnologia acabou com essa heresia. Mas eles sempre têm, né? Sempre tem outros pensamentos. Agora você vai comprar a Bíblia de R$1.000, você vai para o culto do descarrego. Você sempre tem uma novidade. Perceberam isso? Na perversidade do coração do homem, sempre tem uma novidade, sempre tem uma forma, sempre tem o sujeito que ele está rodando o Brasil para ensinar como faz a igreja crescer, né? O fenômeno do crescimento de igreja. Como é que você usa esse tipo de estratégia para o bem da igreja? Eu fiquei um dia me perguntando, quando a gente vê essas coisas, às vezes a gente para assim um dia sozinho, quando é que isso começou? Por que a gente chegou nesse ponto, né? Quando a gente está muito afundado no erro, a gente deve voltar lá para trás e perguntar onde foi que tudo isso começou. Só tem uma resposta. Quando a igreja esqueceu a doutrina da suficiência das Escrituras. Ponto. É a única resposta que eu consegui. Porque a palavra, você imagine, o coração do homem, a maldade do homem, é como água morra abaixo. Ela passa por cima de tudo. A palavra de Deus, a lei de Deus, é um freio, é uma barragem para o nosso coração. E segura a pressão do nosso coração. Então, os 10 mandamentos, eles nos abraçam. Né? Um dos usos da lei é justamente esse, é um freio, é uma barragem para a maldade do nosso coração. Só que desde, especificamente, século XVIII e XIX, na entrada do liberalismo, quando as pessoas começaram a questionar o texto bíblico, criticar o texto bíblico de uma maneira ímpia, foi formada ali uma fissura, né? Uma pequena fratura ali naquela barragem. E daí você tem pensamentos antinomistas, né? Para que lei? Nós estamos no Evangelho, é graça. Vivemos na época da graça, que história de lei? Vocês estão passando o final de semana aí, estudando a lei, estudando o mandamento, estudando o culto. Nós vivemos na época da graça, liberdade para cultuar. Nessa pequena fissura, com essa pequena fissura, nos levou aos absurdos que nós vemos hoje em dia. E nós ficamos sem entender como é que uma igreja chega a esse ponto. Eu vou lhe dizer como é que chega a esse ponto. Quando o pastor não prega mais crendo na palavra, isso vai gerando desconfiança nos irmãos. Isso vai gerando desinteresse nos irmãos. Quando o pastor deixa de ter com o conselho o zelo pela pregação, pelo ensino, e às vezes tem membro de igreja que reclama disso, porque é muita exigência do conselho, porque é muita coisa complicada. Isso é cuidado, isso é zelo pastoral, para que nunca entre a impiedade no nosso meio. Você deveria dar graças a Deus se você tem isso. Eu sei que aqui em Fortaleza algumas igrejas têm zelo bíblico pela palavra de Deus. Porque uma pequena fissura vai dar nos absurdos que nós vemos hoje.
Não é seguro, meu irmão, não é seguro entregar o culto ao Senhor, ao teu coração. Ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Quer um exemplo muito claro disso? Os romanos. E aqui eu vou fazer um parênteses, eu nunca vou me referir a eles como católicos, porque nós somos católicos, eles não são católicos. A catolicidade da igreja é a universalidade da igreja, ou seja, a igreja de Cristo está em todos os lugares do mundo, e ao mesmo tempo ela é una. Ela é una porque é uma única igreja. Não entenda porque nós temos denominações, isso necessariamente é divisão, não é. Isso é uma bênção de Deus. Porque em perspectivas distintas sobre questões marginais do Evangelho, nós nos dividimos nesses pontos, mas não no que nos une, no que é principal, no que é essencial. Nós continuamos sendo exatamente a mesma igreja em todos os lugares do mundo. Eles não. Porque se é católica é porque está em todo mundo. E como é que é romana? Por que está em Roma? Não pode estar num lugar se é católica. A igreja é católica porque ela é cristã. Ela está em todos os lugares e ela revela Cristo em todo lugar. Então eles não são católicos, nós somos católicos, eles são romanos. Então a igreja romana chegou no ponto de ter uma missa. Já pensou nisso? O que é uma missa? O sacrifício de Cristo, reeditado várias vezes. Onde os elementos da ceia são privados. Você não toma mais o pão e o vinho, você recebe uma hóstia, que é o corpo de Cristo, que é o sangue de Cristo, que se transforma nessas coisas. Como é que uma igreja chega a esse ponto? A bênção de você ter um local de culto, onde você só tem paredes e pessoas sentadas, isso é uma bênção, porque não tem imagem. Se não tem imagem, isso já revela muito a respeito dessa igreja. Tem vidro, mas não tem vitral. Revela muito dessa igreja. Tem um púlpito no centro. Revela muito da centralidade da palavra dessa igreja. A igreja romana se perdeu. Se perdeu. E o malabarismo hermenêutico que eles fazem para poder encaixar esse mandamento nos 10 mandamentos é uma coisa impressionante. Para você ver quando a gente abandona a suficiência das Escrituras, sem dizer totalmente que a Bíblia não é palavra de Deus, como malabarismos hermenêuticos têm que ser feitos. Veja, para nós, para toda a história da igreja ortodoxa, o primeiro mandamento é o primeiro mandamento e o segundo mandamento é o segundo mandamento. Parece redundância da minha parte, mas não é. Porque entre os papistas, não é assim. Olhe para a sua Bíblia. Eles leem o primeiro mandamento, alguns vão separar, né, o prólogo ou não, mas do verso 6 até o verso 10. Eles vão ler assim. Tudo isso é o primeiro mandamento. Então eles contam isso aqui, o primeiro e o segundo, como nós entendemos. Não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro. E o segundo, não farás para ti imagem de escultura. Eles leem como um mandamento só. Então, o segundo é o primeiro, então você tem o terceiro é o segundo, o quarto é o terceiro e assim por diante. Aí você diz, mas vai faltar um. Aí lá no 10º mandamento eles dividem em 2 para poder completar os 10. A pergunta é, por que eles fizeram isso? Thomas Boston, ele denuncia o erro romano de unir o primeiro ao segundo mandamento de maneira completamente arbitrária, usando a expressão, porque eu sou o Senhor Deus zeloso. Porque aparece a expressão, eu sou Deus zeloso, no prólogo, e aparece no segundo mandamento, ele diz, isso aqui é a prova que é um único mandamento. Né? Mas você percebe claramente que não é assim. Então, assim eles passam a contar o terceiro como o segundo, o quarto como o terceiro, e assim sucessivamente. Ao chegarem no 10º, contando como nono, o dividem em 2 para atingir o número correto do decálogo. De fato, eles têm razões para esconder o que eles fazem, porque se deixassem vir à luz da verdade, isso revelaria o mistério da iniquidade presente em seu povo cego.
e estragaria a maior parte das suas devoções, onde os ídolos e imagens têm primazia. Como é que é feito esse malabarismo? O primeiro mandamento, ele vai dizer o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Como eles defendem ser um único mandamento, eles dizem, veja, o que a Bíblia está proibindo não é fazer imagem de escultura do verdadeiro Deus, mas é fazer imagem de escultura de um ídolo. Eu não devo ter outro Deus, isso são ídolos, e não devo fazer imagem de escultura a eles. O mandamento não está proibindo fazer imagem de escultura do verdadeiro Deus. Na soma dos mandamentos é essa explicação. Mas quando você separa o entendimento, não farás para ti imagem de escultura, é do verdadeiro Deus ou de um falso Deus, porque Deus é espírito. Nós devemos adorar, como aprendemos no primeiro mandamento, de acordo com a natureza dele. Como é que Deus é? É espírito? Então eu não posso fazer imagem, porque Deus não tem corpo. É simples assim. Por que eu não posso adorar a Deus por imagem? Porque Deus não tem imagem, não tem corpo. O texto em Deuteronômio diz, várias vezes é citado assim, vocês ouviram a minha voz, vocês não me viram. Já perceberam isso? Vocês ouviram a minha voz, vocês nunca me viram. Moisés diz, eu quero te ver, Senhor. Ele disse, eu vou passar com a minha sombra. Aí ele diz, mas eu quero ver a tua face. Ele diz, a minha face você não pode ver. Eu vou passar por trás de ti, você vai ver a minha bondade. Ele nos revela os seus atributos. Ele não revela a sua imagem. Deus não tem imagem. Você, portanto, não pode adorar a Deus de acordo com aquilo que ele não é. Então não é só fazer imagem de um ídolo, é não fazer nenhuma imagem de Deus. Eu não tenho autorização para fazer nenhuma imagem de Deus, porque Deus é espírito. Esse mandamento, se ele fosse ser tratado em todos os seus detalhes, eu precisaria de pelo menos 2 oportunidades. Então, eu não vou fazer isso, né? Porque eu teria que falar primeiro sobre o mandamento em si, depois sobre as razões anexas. Eu vou me concentrar no mandamento, né? Especificamente em como ele é expresso. Não há uma negativa no mandamento. É bom lembrar que sempre que o mandamento começa com uma negativa, isso necessariamente tem que me entender que o contrário é exigido. Aquilo que é negado, o contrário me é exigido. Não fazer imagem de escultura quer dizer também adore a Deus como ele é. Você precisa entender isso. Os mandamentos ele têm aspectos positivos e negativos. No 4º mandamento, que nós vamos estudar amanhã de manhã, você já não tem um aspecto negativo, né? Mas tem, lembra-te do dia de sábado, guarda o dia do Senhor. Né? É uma pedagogia positiva. Aqui é uma pedagogia negativa. Por que Deus resolveu trabalhar conosco, nos ensinar por meio de uma negação e não de uma clara, de uma forma positiva? Em primeiro lugar, porque o nosso coração é muito corrupto. Então, rapidamente nós corrompemos o culto. É para um ensino, para que eu possa aprender. Se Deus deixar que o homem diga como vai adorar a ele, você imagina onde é que vai parar. Alguns casos já foram citados aqui no começo. Então eu não posso deixar o meu coração, ao bel prazer, dizer como eu devo adorar a Deus. Não pode ser assim. Você deve ter notado também que o primeiro mandamento é bem curto e o segundo é bem longo. Isso acontece com vários mandamentos, né? Não matarás, não furtarás. Alguns mandamentos são bem rápidos e outros são extensos. Porque é da natureza do homem reconhecer que existe um Deus. Por isso, no primeiro mandamento, basta ele dizer, não terás outros deuses. Por quê? Porque a nossa fábrica de ídolos, ele multiplica o número de deuses. Eu sei que existe um Deus. O que eu preciso ser alertado é para não ter ídolos. Então, o primeiro mandamento é muito curto, porque é fácil o entendimento. Agora,
como adorar esse Deus não é tão fácil. Então o mandamento é muito mais detalhado. Não faça imagem de escultura. Aí são 3 versículos para explicar o que é isso. Uma ênfase na negação também, a gente podia lembrar da instrução aos nossos filhos, né? Quando teu filho está fazendo uma bobagem, às vezes dá tempo de você chamar e dizer, olha, não faça isso por conta disso e por conta daquilo. Às vezes dá para você explicar, né? E aí você pode ser até positivo, né? Usar a pedagogia positiva. Meu filho, aprenda a não fazer assim por isso, isso e isso. Dá tempo. Mas teu filho pequeno está correndo para botar o dedo na tomada, você não vai dar uma aula de eletricidade para ele, né? Aí tem uma tomada de 220 volts, vai acontecer isso. Você não vai dizer isso, você vai dizer não, não faça, não toque. É a ênfase que Deus está dizendo, não faça imagem de escultura. Depois ele vai explicar. Às vezes a gente está educando nosso filho e ele fica toda hora, por que não? Tem hora que dá para você explicar, por que não, né? Pais e mães sabem disso. Tem hora que você vai dizer, por que não? E acabou. Porque eu sou seu pai, você é meu filho. Simples assim. E fim de papo. Outra hora você explica. Agora é não. Deus é um bom pai. E ele sabe que nós, em relação à forma do culto, precisamos escutar. A primeira palavra é, não faça imagem. Depois ele vai explicar o resto, né? Então, o que é proibido nesse mandamento? Já que a ênfase é negativa. Não é proibido fazer imagem para culto religioso, né? O que é proibido é fazer imagem com conotação religiosa, mas não qualquer imagem. Abra comigo Levítico capítulo 26, por favor. Levítico 26. Verso 1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Quer um motivo melhor do que esse? Porque eu sou o Senhor, ou seja, eu mando. Porque eu sou o Senhor, não faço imagem de escultura. Está muito bem explicado. É igual o pai dizendo, porque eu sou seu pai e você é meu filho. Ponto final. Não faça imagem de escultura. Thomas Watson diz, esse é um mandamento da primeira tábua, portanto, relativo à adoração divina. Tudo que vai do primeiro ao quarto mandamento tem relação ao ser de Deus. É o Deus que eu adoro, o objeto da adoração, a forma com que eu adoro o verdadeiro Deus, o nome de Deus que tem que ser santificado e o dia da adoração. Então, se tudo tem relação com o ser de Deus, eu não posso entender que fazer imagem de escultura tenha ligação com o princípio de cultura. Deus não está proibindo aqui estátuas, bustos, monumentos. Deus não está proibindo, desde que não seja para o culto. Não tenha cunho religioso, mas se houver cunho artístico, não tem problema nenhum. Né? A cidade de Genebra, a cidade da Reforma, você tem lá os reformadores, são estátuas. Na cidade de vocês, eu já vi alguns monumentos, pessoas importantes. Né? Vocês têm uma praia aqui que é homenagem a um determinado livro, que é uma figura importante da cultura, desde que não tenha cunho religioso. Então, Deus não tem problema nenhum com a cultura, desde que ela não confronte um mandamento ou ela tenha um sentido religioso. Então, não é fazer imagem que é proibido, mas fazer imagem de cunho religioso. O mandamento ainda diz, nada semelhante. Esculpir imagens em pedra, madeira ou coisas semelhantes, fazendo estátuas de homens
ou animais da terra, e com elas enganar o povo, utilizando no serviço ou adoração, até mesmo como mera imaginação, não feito por mãos. Mesmo assim, está proibido pelo mandamento. Se você usa, né, uma estátua de um homem, de um animal, ou de qualquer coisa semelhante, né, o que o mandamento está dizendo, não é só nada, imagem e semelhança, de qualquer coisa que diga respeito à religião. Por exemplo, se você usa uma cruz no sentido místico, você está quebrando o mandamento. Cruz não tem sentido místico nenhum. Não tem sentido místico nenhum. Algumas igrejas presbiterianas têm cruz, eu tenho lá uma certa dificuldade com isso. Mas o pior não é isso. Veja o que é pior. É quando as pessoas dizem assim, vamos até a cruz para orar aos pés da cruz. Aí, meu irmão, aí qual a diferença disso para uma missa? Tem quase nenhuma diferença. Quase nenhuma. Então, nada, nem homens, nem animais, nem símbolos, nada semelhante. E ele diz ainda, até mesmo na tua imaginação. Não faça a imagem de Deus na tua mente. Trabalhe o seu imaginário com as imagens que Deus deixou. Quer um exemplo disso? Leia os Salmos. Citei uma imagem aqui no primeiro sermão, né? A imagem lá do Salmo 23. Você está num vale da sombra da morte. Isso é uma imaginação. O Senhor está comigo. Agora você não precisa imaginar uma pessoa, né, física com braço, perna do seu lado. Não faça isso. Porque você está quebrando o mandamento no teu pensamento. Não imagine Deus como um velhinho, bondoso, sentado num trono. Deus não é isso. Deus não é isso. Não faça a imagem de Deus nem na tua mente. Deus é Espírito. Outra forma que é boa, que agrada ao Senhor, que nós podemos pensar a respeito dele, é através dos seus atributos. Deus é santo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Aí você pode pensar assim, mas quando Deus fala da mão dele, pastor, minha mão te salvou, meu braço estendido, ora, aquilo ali nada mais é do que uma acomodação de linguagem, né, que na teologia é chamada de antropomorfismo. Ele tomou uma imagem ou um sentido, um gesto, um elemento, um braço, a perna, uma coisa desse tipo, um membro do homem, mas não é que ele tenha braço. Quando ele diz eu dou ouvidos, o que ele está dizendo é que eu te ouço, eu ouço as tuas orações. A minha mão é que eu a estendo para ajudá-la. Quando ele fala sobre os seus olhos, que a misericórdia do Senhor está sobre nós. Quando ele diz lá, na bênção arônica, Números capítulo 6, repete isso, a minha face, é a misericórdia, a graça revelada sobre você. Ele não tem face. São modos de Deus nos ensinar, dado que nós somos muito limitados, isso é por conta da tua limitação. Para que você... É como Calvin dizia isso muito bem, né, nas Institutas, é o balbuciar de Deus. Você tem um bebezinho em casa, você não vai explicar uma coisa a ele como você explica a sua esposa. Eu espero que você não faça isso. Tenha pena da sua criança. Você vai falar com aquelas palavrinhas, né? Você balbucia algumas palavras para que ele entenda. Ele não está enfermo, ele está dodói, né? A gente diz isso. O dodói na sua perninha. Não é a linguagem que eu vou usar com minha esposa, porque aí fica ridículo, né? Mas eu uso com meu filho, com a finalidade que ele entenda. É isso que Deus está fazendo. Então não olhe para Deus, não pense em Deus como Deus tendo partes ou membros. Deus é espírito, nada semelhante você deve fazer imagem. Imagens do que há acima nos céus, diz o mandamento.
No céu visível estão os pássaros, o sol, a lua e as estrelas. Nada semelhante a isso deve ser feito para adoração. Portanto, fazer uma imagem do Espírito Santo, representando como pomba, é idolatria. Thomas Boston, século XVII. Ah, se a IPB tivesse escutado isso antes. Graças a Deus, em 2014, reunião do Supremo Concílio, isso aqui foi debatido. Nossa igreja tinha uma marca que era uma sarça e uma pomba no meio. E era uma pomba meio estilizada, um negócio assim, meio subliminar, né? Quando eu entrei na igreja presbiteriana, eu passei um tempo, quase fazia um curso para encontrar a pomba ali no meio. Até que alguém me mostrou que a pomba estava lá. E aí, quando eu encontrei, eu achei maravilhoso, achei interessante a explicação que foi dada. E depois a gente vai aprendendo e diz, mas o que é que essa pomba está fazendo aí em relação ao segundo mandamento? A imagem da terceira pessoa. Aí lá no Supremo Concílio, eu me lembro, a argumentação muito boa que foi dada lá para tirar a pomba e foi retirada. Aí alguém levantou e disse, e por que tiraram a pomba e não tiraram a sarça? Que preconceito é esse com a pomba? Ele está aí. Aí alguém disse, está aí, ele tem razão, era para tirar logo tudo, porque a pomba é a terceira pessoa e a sarça está falando sobre Deus. Aí o rapaz ali realmente não entendia exatamente o que ele estava falando. Por quê? Se você observar, os nossos pais escoceses, eles têm, não a pomba, mas tem sempre uma sarça. E por que eles têm a sarça? Por um motivo óbvio. A sarça não representa Deus. A sarça representa a igreja. Veja só. Deus não disse que ele era a sarça. O texto lá de Êxodo fala que Deus apareceu com sua voz em uma sarça ardente, no meio de uma sarça ardente. E a voz dele dizia que ele iria tirar o povo do Egito. E iria salvar esse povo. E esse povo adoraria ele no Monte Sinai. Qual é o símbolo da sarça? Uma sarça que o fogo, né, queima, mas não consome. Isso era a imagem da igreja no Egito. A igreja era provada como pelo fogo, mas não era consumida. Essa também é a imagem lá de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram lançados na fornalha de fogo. O fogo ardia e não consumia. Essa é a igreja da nova aliança. Nós passamos por perseguição de todo tipo, mas nós ardemos e não somos consumidos, por maior que seja a perseguição. O irmão lá não conhecia isso, então disse, tira também a sarça. Não vamos tirar a sarça, porque a sarça representa a igreja, não o Deus da igreja. Então, mas a pomba tinha que ser tirada, graças a Deus que a igreja presbiteriana fez isso. Parabéns para o Supremo Concílio. Thomas Boston diz ainda, no assento dos abençoados estão o próprio Deus, os anjos, os santos, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Por isso é impiedade e loucura fazer imagem deles. Fazer imagem do que há embaixo na terra. Veja, não o que está acima da terra, nem o que está embaixo na terra. O que é que está abaixo da terra? Os peixes, os demais animais, produzidos no mar e nos rios, os quais não devem ser adorados. Por que eu não devo adorar essas coisas? Porque são criaturas. Eu devo dar o louvor de Deus às criaturas, não confundir criatura com criador. Então não devo fazer imagem com cunho religioso, nem do que está acima do céu, nem debaixo da terra. Ou seja, anjo acima, santos estão acima, nem o que está embaixo. Nada. Há uma distinção, né, da idolatria, né, entre idolatria e incredulidade nesse ponto, que é muito interessante, né? Porque veja o que é que a idolatria faz. A incredulidade, ela pega os atributos de Deus
e esvaziam Deus de seus atributos. Por exemplo, eu sei, Deus é todo-poderoso, mas quando eu passo por uma provação, eu esvazio Deus do seu poder, porque eu digo, não tem saída para a minha vida. Eu penso em me suicidar, eu penso que não tem mais saída. Por quê? Porque eu esvaziei Deus de um atributo seu. Isso se chama incredulidade, ateísmo. Mas a idolatria, que seria tratada aqui no segundo momento, se tivéssemos possibilidade, mas eu vou tratar agora. A idolatria, ela não faz isso, ela não esvazia Deus dos seus atributos, ela transfere. Você pega, faz uma imagem e você diz, esse aqui é o meu Deus, eu vou pedir a ele. Aí você pega os atributos do Deus verdadeiro e transferem para ele. Veja como é que isso funciona, por exemplo, nos santos católicos. Tem um santo para tudo no mundo, a gente vai tratar disso depois, mas você tem um santo que você é devoto. Aí você é devoto em Fortaleza, tem um sujeito que é devoto em Campina Grande, tem um que é no Japão, ao mesmo santo. E os três vão rezar a esse santo ao mesmo tempo. O que é que eles estão dizendo com isso? Que ele é onipresente. Só que a onipresença é um atributo divino. Como é que você está transferindo para um santo? Eles fazem isso no culto. Eles oram aos santos, eles pedem intercessão a Maria em várias missas ao mesmo tempo. Como é que isso pode acontecer? Porque eles transferem atributos de Deus para os santos. Isso é tremenda impiedade. Não podemos dar adoração às coisas. Thomas Bosch vai falar ainda sobre um desejo natural de um culto pomposo. A necessidade, parece que é aparente, que o homem tem de ter um culto externamente pomposo. Abra comigo, por favor, Romanos capítulo 1, verso 23. Romanos 1, 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Eles pegaram a glória de Deus, que é santo espírito incorruptível, e aplicaram isso a homens, animais. Por quê? Acho que um texto que a gente podia citar aqui também era Êxodo 32, mas eu não vou abrir esse texto não, porque é muito conhecido. Quando Israel estava ali aos pés do Monte Sinai, esperando Moisés descer, a inquietação que eles relataram a Arão foi porque Moisés estava demorando e eles queriam adorar. Veja, aparentemente muito piedosos eles eram. Eles queriam simplesmente cultuar ao Senhor. Então, a pressão foi dada. Faça-nos um Deus para que nós possamos adorar. Arão deveria ter perguntado, ao invés de cedido àquela pressão, deveria ter perguntado, ora, mas vocês não conhecem Deus? O Deus que é adorado, que vocês conheceram, que nos tirou do Egito, ele disse que está entregando a lei. Esperem, haverá o tempo de adorar ele em espírito como ele é. Eles disseram, não, nós queremos um Deus que nós possamos ver. E aí fizeram um bezerro. Sabe como é que eles chamavam o bezerro? Lá no texto, Yahvé. Esse é Yahvé que nos tirou do Egito. Porque eles queriam tocar em Deus, eles queriam ver Deus. Isso é uma coisa absurda que nós temos. É impressionante como a gente quer tocar em alguma coisa para adoração. É impressionante. A gente se apega a qualquer coisa. Uma cruz, uma vestimenta. É quase sagrado o uso do terno hoje em dia, né? Quase sagrado. Veja, eu não tenho problema nenhum com o uso do terno. Na verdade, eu acho que deve ser usado, mas por outro motivo. Pela solenidade do culto. Assim como a toga genebrina.
Se eu não me engano, o pastor usa aqui, né? Nesse calor, o pastor é corajoso. Mas que é uma coisa bonita, e não tem cunho religioso, pelo contrário, aquilo ali é discrição, academicismo, não tem nada a ver com cunho religioso. Mas você já parou para pensar como os evangélicos, ultimamente, em algumas denominações, têm tornado o culto cada vez mais pomposo naquilo que se vê? É uma parafernália para ter um culto. Você tem que ter jogo de luz, você tem que ter um som perfeito, né? Um grupo de louvor que toca aquela coisa assim, parece um CD tocando, não erra nada. Aí tem um cara da mesa de som que é pago também. Se você for olhar, uma estrutura para fazer a transmissão do culto perfeita, profissional. Algumas coisas dessas são boas. Eu não estou dizendo que isso é ruim em si. Eu estou dizendo que se a gente inventar demais, o culto se torna uma coisa tão pomposa exteriormente, falando, e a essência se perde. A essência se perde. Um dia eu vi o pastor Joseph Piper falando sobre o culto, ele disse, olha, eu sei que essa frase não é dele, mas eu vi ele falando. Você quer saber se sua igreja é uma igreja de culto simples? Faça um teste. Se um dia houver um problema no prédio da igreja, tem condição dela se reunir rapidamente em outro lugar, no mesmo dia? Eu olhei para mim e disse, graças a Deus tem condição. Porque a gente só precisa de uma Bíblia, um pouco de vinho, um pouco de pão e o povo de Deus. É só isso que a gente precisa. Mais nada, nem banco, nem cadeira, nem nada. Quando você começa a dar muita ênfase, né, em roupa litúrgica, cor litúrgica, meu amigo, você entra num caminho sem fim. Ele diz, basta que lembremos o que aconteceu tantas vezes com Israel ao deixar a verdadeira adoração e passar a idolatria e superstição. Ele acrescenta, o que ocorre até hoje também com os papistas, com a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, igreja ortodoxa grega, e aí aqui é um adendo meu, e com boa parte das igrejas evangélicas. Geralmente nessas igrejas deixaram a adoração simples e espiritual, conforme ordenada por Deus. Iremos encontrar muita ênfase naquilo que é externo, calendários litúrgicos, cores litúrgicas, vestes sagradas e todo tipo de superstição e pompa externa, mas tudo isso é esvaziado da palavra, justamente aquilo que poderia os afastar do erro. Eles dissociam da palavra. Lendo as Institutas, João Calvino diz assim, qualquer um que separa o Espírito da palavra, fala não do Espírito Santo, mas do Espírito de Satanás. Preste atenção nisso. Se alguém dissociar o Espírito da palavra, não fala do Espírito Santo, mas do Espírito de Satanás. Você tem lugares onde é dado muita ênfase à liberdade do Espírito, né? Vocês não dão liberdade do Espírito, porque vocês não falam em outras línguas, porque não há milagres, não há expulsão de demônio no meio de vocês. Vá lá na igreja, vocês vão ver o Espírito agindo. Aí você pergunta a essa pessoa, e como é a pregação? Quase 100% dos casos, 10 minutos. Se tiver 5 minutos. Como é que você tem um lugar chamado pentecostal que dissocia espírito e palavra? Porque eu me lembro do Pentecostes de Atos 2, que fala que no cumprimento do dia de Pentecostes, da festa de Pentecostes, o Espírito desceu. Extraordinariamente foram dados ali, né, dons de línguas, idiomas, que fique claro, não é lelé, nada disso. Idiomas foram dados, as pessoas falavam e as outras reconheciam na sua própria língua. O que é que termina o 2º capítulo de Atos? O sermão de Pedro. Interessante, né?
A maior parte são 4, 5, 6 versículos ali falando sobre o Pentecostes. Depois é a explicação do Pentecostes com a pregação. Uma igreja pentecostal, uma igreja de pregação. É aí onde o Espírito desce. É aí onde o Espírito tem liberdade. Sem a associação direta entre palavra e Espírito, o Espírito que reina nesse lugar não é o santo. Não é o santo. Pode ser qualquer outro menos o santo. E vocês lembram do final do capítulo? Depois da pregação da palavra, numa igreja pentecostal, 3.000 almas se converteram. Pela pregação, não pelas línguas. Que fique muito claro. Ele fala ainda sobre o pecado papista, dizendo assim: este é um peculiar zelo infernal que acompanha os idólatras na multiplicação dos seus deuses, como num adultério visível. Por isso que ele fala, né, no primeiro mandamento, diante de mim. E aqui ele fala, porque Deus é Deus zeloso, ou seja, Deus é ciumento, prostituindo a honra de Deus. Thomas Boston disse: se você me perguntasse como um papista pode, sendo homem e não um demônio, cometer esse horrível pecado que nós falamos em seu dia a dia, eu responderia: a religião idólatra os inspira com uma fúria infernal. E assim como os pagãos tinham, os papistas têm suas imagens e ídolos das coisas que há nos céus, de Deus, dos santos, dos anjos, assim como tem a rainha do céu, como tinham os pagãos. A terra os fornece uma imagem da cruz e das suas relíquias, imagens dos mortos, como é citado lá no livro apócrifo de sabedoria. Eles têm ídolo para tudo. Eles têm a rainha dos céus, eles têm santos, anjos, eles têm ídolos para todo lado. Como disse o profeta Jeremias, a terra é de ídolos. Ou seja, a terra se tornou uma terra idólatra. Por quê? Porque foi tirada a barreira. Não tem quem sustente. Se não for o próprio Deus dizendo como vai ser adorado, igreja nenhuma consegue se sustentar. Porque toda semana vai ser uma inovação diferente. Ele menciona o caso de um pai amargurado com a morte do seu filho. Então ele faz uma imagem do seu filho, o honra como um morto e em seguida passa a adorá-lo como um Deus. Isso é algo que você já ouviu falar? Cheira ou não cheira a aquele tipo de argumento dos católicos, dos romanos, a respeito do que eles fazem com as imagens dentro das suas casas? Você diz assim: rapaz, você adora um ídolo? Você tem um ídolo na sua casa? Eles: não. Escutei isso muito na minha família por parte de mãe, muitas vezes. Não. Isso aqui, olha, é como você tivesse a foto de um filho que você perdeu, de um pai que já se foi. Então a gente bota aqui, mas a gente não adora, a gente venera. E aí tem até uma classificação, né, da idolatria. Eles têm a latria, que eles dizem ser a adoração somente a Deus, a dulia, que é a adoração aos santos, e a hiperdúlia ou hiperdulia, que é a adoração a Maria. Veja que coisa maravilhosa. Resolveu o problema, né? É só você dar nome diferente que você resolveu. Aí eles dizem: mas a gente venera. Lá em Gálatas, capítulo 4, verso 8. João Calvino, comentando aquele texto, ele diz assim, o texto fala sobre, eles tinham outros deuses e o adoravam. A tradução às vezes é adorar, servir. Mas quando você vai lá para o original, a palavra não é essa, a palavra é venerar. Aí João Calvino diz: veja aqui, como Paulo falou aqui da idolatria. Ele disse que eles veneravam os ídolos. Então venerar também é pecado. Tanto por esse argumento exegético, como
Vamos pelo argumento prático, meu filho. Tudo bem, se eu perder um ente querido, eu vou ter uma foto dele na minha sala, mas eu não vou sair em procissão pelo meio da rua com essa foto. Tem cabimento uma coisa dessa? Eu não vou me ajoelhar na frente daquela pessoa e pedir alguma coisa para ela. Isso só é digno, esse tipo de adoração somente a Deus. Só ao Senhor. Ele continua, assim como os pagãos tinham seus ídolos aplicados a pessoas de vários chamados, países e doenças, eles também têm. Assim como os pagãos tinham seus ídolos para proteger os marinheiros, pastores, agricultores, os papistas têm São Nicolau para os marinheiros, São João Batista para os agricultores, muito conhecido no Nordeste, Santa Madalena para as prostitutas, veja, tem até para as prostitutas. Como os pagãos tinham Flora para a família, e países, né, e para os países, por exemplo, São André da Escócia, São Jorge da Inglaterra, São Patrick da Irlanda, aí eu acrescentei, Nossa Senhora Aparecida no Brasil. É ídolo para todo lado, o mundo está cheio de ídolo. É para todo lado, não tem mais limite, porque tirou o fundamento, e o fundamento é o princípio regulador do culto, ou a suficiência das Escrituras. Nos encaminhando para o fim, alguns vão dizer assim, tudo bem, eu não tenho esse problema, né? Eu não tenho ídolos, eu não tenho santos, anjos, nada disso, não tem problema nenhum. Mas de vez em quando, pastor, de vez em quando eu visito uma missa. Aí você já fica esperando qual é o argumento, né? Não sei se em Fortaleza isso funciona, mas lá isso acontece vez por outra. Rapaz, você foi numa missa, você foi fazer o quê numa missa? Não, pastor, veja só. Eu fui, mas é porque eu fui mais inteligente do que o senhor. Eu disse a meu amigo, eu vou um dia na missa, outro dia você vai no culto. Mas veja que sujeito inteligente esse, rapaz. Ele é mais inteligente do que Deus. O pastor nem se fala. A resposta é, quem lhe deu o direito de negociar o culto? Você foi comprado por alto preço. Quem lhe deu o direito de um dia estar debaixo dos pés da cruz, de outro dia debaixo de um santo? Quem lhe deu o direito? Aí vem o segundo argumento, a segunda parte da argumentação. O sujeito é bom de argumentação. Ele diz, não, mas peraí. O senhor está dizendo que os gestos importam? Eu acho que não, pastor. Porque eu vou para lá, depois ele vem para o culto, e quando eu estou lá, eu não rezo a Ave Maria, só o Pai Nosso. Ave Maria, não. Eu não rezo a Ave Maria. Aí o padre manda se levantar, eu me levanto, mas eu não rezo. Ele manda repetir, eu não repito. Ele é rebelde. Ele virou um fiel católico romano rebelde. Aí ele disse, sujeito, vem cá. Os gestos não importam, né? Deixa eu lhe lembrar aqui os textinhos bíblicos. Você se lembra lá do 1 Reis, quando Deus estava falando com o profeta Elias. E Elias estava lá, cabisbaixo, mal, achando que era o único profeta que sobrou na terra. Se lembra da expressão que Deus usou para dizer que outros profetas ainda permaneciam? Ele disse, os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Veja, mas é só uma expressão do corpo. Não, ele disse, dobrar o joelho quer dizer submissão. Eles não dobraram os joelhos a Baal, assim como você. Então o gesto vale muita coisa. Apocalipse capítulo 22, 8 e 9. Quando João, diante de um anjo, se inclina, o anjo diz, não faça isso. Não faça isso, adore somente ao Senhor. Ele só fez em se inclinar. E o que dizer, então, mais uma vez, dos nossos amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego? Para esse sujeito é um tolo, são 3 tolos. Por quê?
Era só ter se curvado, meu filho. Foi que o imperador disse: se curve aí, está tudo bem. Ele já até tinha uma certa simpatia por esses 3 homens. Eles disseram: nós não vamos nos curvar. Foram para a fornalha de graça, porque se fosse esse homem, ele vai para a missa. Quem dirá se prostrar diante de um imperador só uma vez? Deus se importa com o teu coração. Nós estudamos isso no primeiro mandamento. Deus se importa sim com os teus atos, com os teus gestos. Baixar a cabeça é submissão. Estar presente no meio de uma reza representa confiança. Se levantar, se sentar quando o padre manda, isso é reverência. Os gestos também importam, meus irmãos. Por isso ele diz: não te inclinarás, não te encurvarás diante de imagem nenhuma, só adiante de Deus. Só se encurve diante do Senhor, o teu Deus, o único e verdadeiro Deus que nós conhecemos no primeiro mandamento. Somente a Ele. Eles carregam ídolos em procissão, erguem templos, capelas, altares, fazem votos, oram, oferecem incenso e dedicam dias aos ídolos. Os papistas irão dizer que não adoram a eles absolutamente, mas relativamente. É outro argumento. Não imediatamente, mas mediatamente. E assim enganam suas almas. Ele diz: não, nós não adoramos aos ídolos absolutamente, mas só relativamente. É mais uma forma de fazer um malabarismo. Está enganando a quem? Quem quer se enganar, que se engane. Veja, a pior coisa que pode acontecer com alguém é o auto-engano. É uma desgraça isso. Quando você fala com uma pessoa que está no pecado fora da igreja, geralmente ela reconhece: realmente, eu estou em falta com Deus, nunca mais eu fui para a igreja. Toda errada, mas ela tem mais facilidade de reconhecer. Mas quando o sujeito está no auto-engano, não só em igreja romana, mas em igrejas evangélicas que têm culto falso, ditas evangélicas, é a pior situação que tem, porque quando você vai falar com o sujeito, ele diz: não, mas eu estou na igreja. Qual é a tua igreja? É aquela igreja do fogo santo, não sei de onde. Você vai ver, não tem nada de Deus ali. Absolutamente nada. Aí você vai falar: mas eu canto, eu oro. Que situação, irmãos. Que situação. Auto-engano é uma desgraça para a vida de qualquer um. Onde é que a igreja evangélica pode parar, irmãos? Ninguém sabe responder. Mas eu sei como ela pode voltar. Se nós voltarmos a ter a palavra de Deus como fundamento para o nosso culto. Se isso acontecer, nós vamos voltar para a adoração genuína. E aqui, animar a igreja Betel, a igreja Presbiteriana Betel, outras igrejas estão representadas aqui, que eu sei que são igrejas cristãs, bíblicas. Alguns irmãos estavam conversando aqui, igrejas mais de perto, mais de longe, mas igrejas bíblicas. O nosso ponto aqui, irmão, nunca vai ser discutir pormenores. Enquanto isso, tem pessoas que estão se perdendo completamente. Divergimos, é verdade. E aí a gente tem que separar, né, cultos que são, como a própria confissão faz, eles são mais puros e menos puros, dada a relação que eles têm com a Escritura, mas são cultos. Tudo que nós estamos falando aqui diretamente a respeito daqueles que vivem num culto que é falso. Não é só a igreja romana. Muitas pessoas que estão dentro de igrejas evangélicas não conhecem Deus de verdade. Adoram um Deus que não conhecem. O que é que a gente pode fazer por elas? Em primeiro lugar, nós devemos orar para essas pessoas, para que Deus tenha misericórdia delas. Deus possa levantar, em segundo lugar, obreiros para a sua obra.
Jovens, eu tive uma alegria tão grande ultimamente, um jovem lá da igreja, filho de um empresário, tinha toda a vida financeira pela frente, assim, aberta para ele. Ele disse: pastor, eu quero ser como o senhor, eu quero ser um ministro do evangelho. É resposta de oração, não pode ser outra coisa. Que Deus levante mais jovens assim, para plantar outras igrejas, firmes na fé. E isso vai replicar em pessoas mais bem preparadas para cultuar o Senhor. Para você que já está numa igreja bíblica, eu queria deixar um último recado hoje. Em primeiro lugar, agradeça a Deus. Os benefícios que você tem são tremendos. Um deles, eu vou citar só um aqui, agora. Saber o que vai acontecer amanhã, passo a passo. Você que acha o culto monótono, chato, porque todo domingo tem aqueles passos ali. Olhe, isso é uma das maiores bênçãos que você tem na sua vida, porque você sabe que sua igreja está seguindo aquilo ali à luz da palavra de Deus. Santa convocação, confissão de pecados, né? Cântico. Depois você tem leitura da palavra, oração, cântico, pregação. Depois a ceia do Senhor, bênção no final. Se você sabe que isso vai acontecer na sua igreja, você é uma pessoa privilegiada. Sabe por quê? Porque tem um monte de irmãos nossos que não sabem absolutamente nada do que vai acontecer amanhã na igreja, porque nem o pastor sabe. Nem o pastor sabe. É uma bênção que nós temos, irmãos. O culto conforme é revelado. Quanto mais próximo da palavra, melhor. Não farás para ti imagem de escultura. Quer dizer, tudo isso e muito mais coisas. Em primeiro lugar, adorar o Senhor como Ele se revelou.